Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo, uma publicação, uma forma da gente tentar resolver um problema que alguns condomínios podem apresentar. Então, nós temos aqui o que eu estou chamando de gestão e recarga de veículos elétricos e híbridos plug-in em condomínios. Bom, inicialmente, eu vou passar para vocês aqui como é que nós fazemos a verificação da disponibilidade de energia elétrica de uma edificação. Então, nessa etapa inicial, que é a primeira etapa, é realizada a medição de corrente e tensão no disjuntor principal. Então, através desse analisador, nós fazemos aqui a medição da corrente geral e da tensão também. Baseado nessas duas grandezas, que está sendo alimentada a edificação, ou seja, através desses parâmetros, é que o analisador de energia pode fazer a verificação da demanda ativa máxima, ou seja, durante um período de análise, ele vai mostrar graficamente para a gente qual foi o maior valor de demanda dessa edificação. Então, basicamente, nós temos aqui um tráfego, uma subestação aérea, que vai estar alimentando um disjuntor principal, e esse disjuntor principal, por sua vez, vai estar alimentando o quê? Os apartamentos e toda a parte de serviço desse condomínio. Para fazer essa análise, então, como comentei, nós utilizamos um analisador de energia. Esse analisador de energia ele vai ficar fazendo monitoramento nesse período aqui, em torno de 7 dias ininterruptos, 24 horas, 7 dias. Para quê? Para que nós possamos pegar tanto um dia normal do condomínio, quanto um fim de semana, um sábado e domingo. Isso é importante porque essa demanda ela vai oscilar em função dessas características. Por exemplo, se esse condomínio tiver uma piscina na sua área de lazer, é mais provável que durante o final de semana ela seja utilizada. E se essa piscina for com aquecimento, ou seja, a gente vai ter uma perda de calor maior, os aquecedores vão trabalhar mais. A gente sabe que aquecedor de piscina é um grande consumidor de energia. Então a gente pode observar aqui alguns picos da demanda de energia durante esse período de medição. Então nós temos momentos de picos e temos momentos aqui, esses vales, que geralmente são momentos de menor consumo e provavelmente nos períodos noturnos, depois da meia-noite. No caso dessa edificação, nós tivemos uma demanda ativa, pico de demanda ativa de 271 kW. Então, essa medição é uma medição que nós fizemos em um cliente nosso, é uma medição real, e a partir desse ponto, então, nós definimos qual foi o consumo, qual foi a demanda ativa máxima atingida por esse condomínio. Muito bem. A partir desse ponto, então, nós vamos fazer o cálculo da demanda baseado no projeto elétrico. Para fazer esse cálculo, nessa segunda etapa, nós podemos fazer através dos cabos que alimentam a edificação, os cabos de entrada que estão vindo aqui, lá da subestação aérea, ou podemos também fazer um cálculo baseado no disjuntor magnético. Tá? Então, por quê? Porque normalmente, se o projeto foi feito adequadamente, os cabos eles devem ter uma suportabilidade maior do que o disjuntor. Ou seja, o disjuntor está ali para proteção aos cabos. Uma das funções dele, proteção aos cabos. Então, a gente pode utilizar esses dois mecanismos para nós fazermos, então, esse cálculo. Nesse caso aqui específico, eu adotei a utilização dos cabos elétricos. E como são esses cabos elétricos?
né? Então, nós temos nessa edificação, nós temos 4 cabos de 150 milímetros quadrados por fase. A isolação desse cabo é EPR. Baseado na tabela 37 da 5410, a gente determina qual a corrente máxima admitida por cada cabo elétrico. Nesse caso, 271 amperes. Ou seja, cada cabo suporta até 271 amperes. O cálculo da demanda, então, admitida pelo sistema vai ser raiz de 3, no sistema trifásico, 380, tensão fase de fase, e a corrente que vai ser admitida pelo sistema. Fazendo o cálculo, nós temos aqui 4 cabos por fase e 271 amperes por cabo. Então, nós teríamos 704,4 kW como potência admitida, né, para esse projeto. A seguir, nós vamos fazer agora a demanda necessária que nós iríamos precisar para instalar a estação de recarga de veículo elétrico nas vagas de garagem. Importante salientar, desde já, que esse condomínio ele é composto por 220 apartamentos, 220 unidades autônomas e 220 vagas de garagem. Então, atualmente, algumas estações de recarga de veículo elétrico possibilitam o ajuste dos valores de potência. Então, tem vários fabricantes e você pode fazer essa parametrização. Por isso, nós estamos sugerindo, nesse relatório, 3 opções para atender melhor o condomínio e verificar o que eles querem adotar. Muito bem. Então, agora, fazendo o cálculo da demanda necessária para estações de recarga, nós estaremos considerando o quê? O número de estações, que é a quantidade de apartamentos, 220 apartamentos, o fator de demanda individual baseado na tabela, que é uma tabela do projetista que tem disponível, tá? Já vou adiantando, porque para acima de 45 apartamentos, a gente adota 0,45. E a potência máxima das estações de recarga. Então, esses 3 elementos vão determinar para a gente a demanda necessária para a instalação das ERBs. Como eu comentei, a gente está colocando aqui 3 situações. Situação 1, eu estou considerando uma estação de 7.400 watts. A situação 2, eu estou considerando uma estação de 5.000 watts. E a situação 3, uma estação de 3.500. Essa, por que nós estamos considerando? Porque muitos clientes nossos, a gente tem observado que eles não têm interesse em ter uma estação de recarga, as famosas wallbox. Eles querem utilizar o próprio carregador que vem com o veículo elétrico. E, pelo que a gente tem acompanhado, a maioria dos carregadores que tem vindo com veículo elétrico são de 3.500 watts. Tá? Então, por isso, essa terceira situação, terceira opção que nós colocamos. E aqui, a gente então coloca qual seria a potência necessária para atender os 220 apartamentos, determinado por cada potência das estações de recarga que seriam instaladas nas vagas de garagem. A seguir, nós vamos fazer o cálculo, então, da quantidade de estações de recarga em função da potência. Tá? Então, nessa etapa, na quarta etapa, para fim de cálculo, adotamos como premissa básica as 3 opções de potência, variando de 3.500 a 7.400 kW. Entretanto, por fatores de disponibilidade e segurança analisados, sugerimos que os gestores do condomínio a utilização de estações de recarga com potência até 5 kW monofase. Por quê? A gente observa que nesse condomínio nós temos 5 níveis de garagem e vão ter situações em que, tirando do medidor de energia da unidade autônoma, que é o objetivo, e até chegar nessa vaga, existem casos de distâncias de até 150 metros.
E com isso, nós teríamos uma queda de tensão acentuada. Tendo essa queda de tensão acentuada, nós teríamos que calcular a seção desse cabo. Então, ao invés de nós usarmos, por exemplo, um cabo de 6 milímetros ou 10, teria um caso que nós teríamos que usar cabo de 16 ou 25 milímetros. Com isso, ficaria um custo muito maior para o cliente, até em termos de peso para toda a infraestrutura eletrocalha ou a tubulação galvanizada. E não seria interessante também porque com 7.400 nós estamos falando já em 32 amperes monofásico. E dificilmente, quando nós temos alguma edificação em que se utiliza chuveiros elétricos no suíte, no social e às vezes no quarto de empregada, que tem um banheiro de empregada, nós não temos essa disponibilidade do apartamento. Já com 5.000 watts, facilita bastante a nossa instalação, porque eu vou ter ali uma corrente que vai estar oscilando em torno de 20 a 22 amperes, ou seja, 10 amperes a menos. Bom, para isso, então, como é que nós fizemos o cálculo da quantidade de estações? Baseado nas 3 opções. Na situação 1, então, nós teremos aqui a demanda disponível, porque aqui tem mais um detalhe, nós temos visto anterior que estava 740, parece, né? A potência total disponível, né? Só que agora eu, por segurança também, estou usando um fator de 0,92. Então eu baixei um pouquinho essa disponibilidade. Então eu vou usar 648. Então, para a gente obter isso, a demanda medida, nesse caso aqui, ela foi de 245. Fazendo esse cálculo, considerando a estação de 7,4, eu teria 54 unidades. Usando o mesmo critério, entretanto, para uma estação de 5 kW, a rede já aumenta para 80 unidades. E no caso, se fosse adotado uma situação de 3.500 para todos os apartamentos, nós teríamos 115 unidades. Mas como eu comentei anteriormente com vocês, nós temos 220 apartamentos. Então, nas 3 situações, eu não conseguiria atender ao condomínio. Ficaria muito difícil fazer esse atendimento. Então, a gente já vai desconsiderar aqui a estação de 7.400 que eu comentei. E vamos trabalhar basicamente em cima das 5.700. Para isso, se nós pensarmos um pouco, nós vamos aqui ter, então, no caso, 80 estações nessa situação de 5.000, entretanto, com 220 unidades. Muito bem. Vamos agora, então, adotar a gestão de recarga para veículo elétrico e veículo híbrido plug-in. Tá? Como contemplar, então, as 220 unidades autônomas, sendo que a disponibilidade de energia só atenderia 80 unidades. Então, o que acontece? 80 unidades seria no momento que todos os carros estivessem carregando ao mesmo tempo. Só que nós temos um dia de 24 horas. Então, fazendo uma análise, tem algumas coisas a considerar. Vamos lá. Em média, um veículo elétrico necessita de pelo menos 6 horas para uma carga de 80%. Veículo 100% elétrico. Por esse motivo, o condomínio deve criar uma gestão de recarga para os 3 períodos que a gente está aqui sugerindo, de 6 horas, deixando o 4º período das 18 às 21, 22 bloqueado. Por quê? Porque, como comentei anteriormente, esse período das 18 às 22 é o período onde a gente tem a maior demanda, porque as pessoas voltam do trabalho, da escola, e chegam em casa, vão tomar banho, né? Então liga-se um chuveiro ou 2 chuveiros, e aí mais o carro, seria um 3º chuveiro, né? Então a coisa não é interessante. E essa curva de carga, ela fica muito clara para a gente na maioria dos condomínios. Quando nós temos alguns condomínios que não têm chuveiro elétrico, um aquecimento central a gás, e aí dá para se pensar um pouquinho em utilizar essa faixa. Então, qual é a nossa ideia?
A nossa ideia seria que, nesses 3 períodos que nós definimos, que seria aqui, da meia-noite às 6 da manhã, das 6 da manhã ao meio-dia e do meio-dia às 18 horas, nós já teríamos uma quantidade de 240 recargas dos veículos. E isso é bem interessante porque eu coloquei aqui alguns pontos a ser considerados. Né? Primeiro, não haverá 220 veículos para recarga. Mesmo que tenha 220 apartamentos, pela experiência nossa, até em questão de ar-condicionado, geralmente muitos prédios têm essa disponibilidade com as áreas técnicas, mas se você olhar a edificação como um todo, você vai ver que não vão ser todos os apartamentos que têm ar-condicionado. Tem pessoas que não gostam, pessoas que não podem ter ar-condicionado por questão financeira, tem pessoas que não se sentem bem com ar-condicionado. Então, você tem uma porcentagem de ar-condicionado, apesar do projeto prever que todos os apartamentos poderiam ter ar-condicionado. O mesmo raciocínio a gente pode ter para os veículos elétricos. Dificilmente nós vamos ter 220 veículos no prédio que tenha 220 apartamentos. Por quê? Muitas pessoas não têm interesse em ter o veículo elétrico, preferem o veículo a combustão. Outros vão ter o veículo híbrido plug-in, em que a necessidade de recarga é muito menor em termos de potência. E outros fatores mais também, como fatores financeiros. Normalmente nós observamos uma média de 40% de veículos nas garagens durante os períodos das 6 às 18. Nesse período, são períodos em que nós realizamos vistorias, seja vistoria de um sistema de para-raio, né, o famoso PDA, seja vistorias em termos de instalações elétricas da área comum, vistorias em sistemas de alarme de incêndio, que são as nossas expertises, né, e o que está dentro do nosso portfólio. Então, a gente observa que nunca se chega num prédio e está totalmente sem nenhum carro, todo mundo foi trabalhar de carro. Não, isso não acontece. Alguns moradores também optarão por veículos híbridos, como comentei, com menor tempo de recarga e menor capacidade de potência. Por fim, se adotada essa gestão de recarga, não será necessário investir no aumento de demanda da edificação junto à concessionária de energia, ou seja, fazer um novo projeto de adequação, instalar, talvez substituir os cabos atuais por cabos com seções maiores para poder suprir e fazer todo o arranjo, seja no QGBT e nos demais quadros. Ou seja, o condomínio fazendo uma gestão, sabendo, por exemplo, que uma determinada pessoa que comprou um veículo, ela sai de manhã cedo. Então, de manhã cedo, ela não vai carregar o veículo elétrico, ela tem que estar com o veículo carregado. Então, essa pessoa, ela pode fazer a recarga, por exemplo, das 22 horas, a partir das 22 horas até as 6 da manhã, tranquilamente. Uma outra pessoa, por exemplo, que a gente pode citar, é uma pessoa que trabalha home office. Então, dentro desse universo de 220 pessoas, eu tenho pessoas que trabalham em home office. Então, essa pessoa não sai de manhã. Então, essa pessoa pode carregar o veículo, por exemplo, das 0 hora às 6 da manhã, ou principalmente das 6 ao meio-dia, ou do meio-dia às 18. E a outra coisa que a gente tem que levar aqui em consideração é, no caso de nós termos, por exemplo, os dias da semana. A gente entende que um veículo elétrico, geralmente, quando está totalmente carregado, em média, ele tem uma autonomia de 300 quilômetros. Se uma pessoa dirige esse carro apenas na cidade, digamos que ela vai consumir, sei lá, 50, 60 quilômetros desses 300, seja 50. Então, ela não vai carregar o veículo todos os dias, dentro dessa gestão. E o condomínio fala assim, olha, a unidade tal, X, ela vai carregar toda segunda-feira, das 6 ao meio-dia. A outra unidade, ela vai carregar toda quarta-feira, das 22 às 6 da manhã. Ou seja, nós fazemos um escalonamento, ou seja, um rodízio, dentro das vagas individuais, né? Ou seja, se cria alguns mecanismos para que as pessoas obedeçam esses
dias e esses horários, mas, excepcionalmente, a gente tem, nesse caso, uma capacidade muito grande de recarga. A gente pode ter 80 veículos, considerando um veículo de 5 kW. Mas se eu tiver um misto de 5 kW com mais veículos de 3,5, que são os híbridos plug-in, e hoje está tendo uma venda bem expressiva, esse número de 80 ele pode subir para 100, 120 carros carregando no mesmo momento. Né? Então, esse estudo que eu acabei fazendo, né, e pretendo apresentar para alguns condomínios que possam ter essa característica, essa necessidade, é uma forma de dar essa possibilidade para eles poderem utilizar a sua totalidade sem um investimento maior no projeto, na infraestrutura, na adequação e sempre pensando na garantia. Então, por isso, essa análise de energia que nós conversamos aqui, que é do condomínio, é o ponto de partida inicial. Posteriormente, quando o morador adquire um carro, ou vai adquirir um carro, nós também fazemos todo um procedimento, um fluxo, também em que a gente faz análise de energia agora do apartamento dele, das condições, e é gerado também um novo relatório para o cliente e para o condomínio, dizendo se esse apartamento ele está apto ou não para fazer a recarga de um veículo elétrico. Então é isso que eu queria hoje passar para vocês e fico aqui à disposição para qualquer dúvida e também troca de experiência, né, com as pessoas que têm utilizado dessa forma ou de alguma outra forma, né, para a gente estar sempre crescendo e oferecendo soluções para os nossos clientes. Uma boa semana para todos e até a próxima.